Som. Queridos irmãos, graça e paz. Deus nos permite mais uma vez cultuá-lo aqui. E que Deus possa abençoar você aí na sua casa, onde você está, juntamente com a sua família, ou talvez no outro ambiente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que esses momentos que nós iremos passar aqui sejam proveitosos, frutíferos para a nossa vida. Querido e amado Pai, nós rendemos graças ao Senhor nesta hora, nesse momento, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de cultuar o Senhor. Ó Deus, que o nosso culto seja agradável, que os nossos louvores, ó Deus, agradem ao Senhor, e que ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós possamos, ó Deus, ser edificados, conforme a necessidade que há no nosso coração. Ó Deus, nós clamamos e pedimos ao Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 16, Hebreus 4, do verso 14 ao 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus queridos, essa palavra é maravilhosa, porque ela nos traz esperança. Primeiro, o autor diz aqui que nós podemos conservar a nossa confissão, nós podemos ter fé, porque a nossa fé está pautada em Jesus Cristo, que ele cita e ele coloca aqui como sumo sacerdote, aquele que faz a nossa intermediação, aquele que nos leva a Deus, é Cristo Jesus. E ele diz, esse é o nosso sumo sacerdote. Então, tenham fé. E aí, no verso 14, no verso 16, melhor dizendo, ele diz, acheguemo-nos, portanto. E aí ele diz, se Jesus é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, que foi tentado, mas não pecou, que está hoje nos céus, se ele é o nosso sumo sacerdote, nós podemos nos achegar a esse Deus com confiança. E é isso que diz o verso 16. Ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, o autor diz, podemos chegar. E há algumas coisas interessantes para ser destacadas aqui, porque ele diz, podemos chegar e chegar com confiança. Podemos chegar com certeza. E chegar com certeza onde? Ele diz, trono da graça. E aqui, essa expressão trono da graça traz duas coisas importantíssimas. Primeiro, quando se fala de trono, se refere a um rei, a um soberano. Então nós vamos nos achegar àquele que tem poder. E quando diz graça, é que esse rei soberano, ele é gracioso. Ainda que eu não mereça, e de fato não mereçamos nada, ele proporciona para nós o cuidado. O cuidado. Ele diz que nós vamos nos achegar a esse trono da graça a fim de receber misericórdia e socorro. E como nós precisamos de misericórdia e socorro nessa nossa caminhada? Em várias linhas, em vários segmentos da nossa vida. Em vários momentos, em vários graus, nós precisamos da graça de Deus. E ele diz, para acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Como esse mundo tem nos dado ocasião oportuna de nos achegar a Deus. Meu desafio para você é esse. Se achegue a Deus. Se achegue ao Senhor.
para que Ele possa tratar você, cuidar de você. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos ter alguns cânticos e depois nós vamos então estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Quero expressar aqui a todos os irmãos a nossa saudade de vocês. Não tem sido fácil, nós acabamos de chegar e já vivemos mais tempos sozinhos do que com a igreja, né? Pedimos Deus graça para que essa situação passe logo, que a gente possa juntos adorar o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és o meu Deus. É isso que nós vamos cantar nesse momento. Amém. Oh Deus, como é bom cantar canções que exaltam teu nome. Como é bom dizer que o Senhor é maravilhoso. E como é bom dizer também que o nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus que não falha. Não se preocupe. Nada fugiu do controle do Senhor.
Ele está no controle de tudo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Oremos, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua fidelidade, não a nós, mas ao Senhor mesmo. Cremos, ó Deus, que nada foge do controle do Senhor. Tudo está nas tuas mãos, ó Deus. E em breve, ó Pai, nós poderemos novamente desfrutar da comunhão, ó Deus, do culto em comunidade, do abraço. Ó Deus, nos ajude, fortaleça a nossa fé, ó Pai, para que nós possamos seguir em frente, não se esquecendo, ó Deus, que o Senhor
tem o controle de todas as coisas nas mãos. E que tudo acontece, ó Deus, com a permissão do Senhor. Obrigado. Que esse culto seja um culto de adoração. Seja um culto, ó Deus, de reflexão. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus queridos, se você tem sua Bíblia, abra no Salmo de número 112. Salmo de número 112. A nossa meditação se pautará do verso 1 até o verso 3. Salmo 112, do verso 1 ao verso 3, diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos orar, queridos, para que esse texto possa nos desafiar. Lembrando que a nossa proposta nas quintas-feiras é refletir um pouco sobre família. Então, que Deus possa trazer vida dentro do nosso lar através desse texto. Vamos orar para que isso seja uma verdade para nós. Bondoso Deus, Tua palavra é quem nos orienta, Tua palavra é quem nos alimenta, a Tua palavra é quem norteia os nossos passos. E estamos diante dela nesse momento, para refletir, para pensar, que nós possamos, ó Deus, nos abrir a compreender e a aceitar a Tua exortação nessa noite. Não permita, ó Deus, que algo atrapalhe esse captar das Tuas verdades, essa absorção, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, livra-nos da dispersão, livra, ó Deus, daquilo que pode nos atrapalhar, e nos leva, ó Deus, para perto de Ti, para Te ouvir. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vejo pessoas hoje buscando cada vez mais uma vida repleta de uma busca por recursos financeiros, pessoas que cada vez mais têm se preparado para que possa dar para suas famílias uma vida melhor, e eu falo isso me referindo a bens, a consumo. Pessoas se esforçando para que a vida familiar seja repleta de recursos. E isso é normal, e isso é até louvável. Não há nenhum problema em buscar uma vida melhor para os nossos. Contudo, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com algo que é mais importante para a nossa casa, que nós devemos buscar, que é o temor do Senhor. Isso vem antes de bens, de consumo, de bem-estar. Isso vem antes de qualquer coisa. Eu preciso sonhar e lutar e buscar para o meu lar o temor a Deus, porque isso sim vai produzir anos, a vida de paz e harmonia e significado. O temor do Senhor é algo que nós precisamos buscar. E o que é interessante é que o temor do Senhor, ele não fica apenas naquele que o teme, mas segundo o texto, ele se espalha, ele se estende para a família. E é por isso que nós devemos buscar o temor do Senhor dentro da nossa casa. Nós precisamos ser pessoas que temam a Deus, que tenham piedade. E esse texto fala justamente disso, irmãos. Esses versos que acabamos de ler mostram exatamente isso, que se temermos a Deus,
a nossa família também vai ser abençoada, isso vai se estender aos nossos ali. Veja o versículo 1: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Repare aqui que o salmista, ele diz e deixa muito claro que essa bem-aventurança é fruto do temor do Senhor e de ter prazer na lei do Senhor. Isso vai ocasionar bem-aventurança, e a ideia de bem-aventurado não é simplesmente feliz, porque a felicidade pode estar envolvida a um estado, a uma circunstância, mas a bem-aventurança que vem de Deus não é algo ligado a uma circunstância, é algo ligado a Ele, a Deus. E diz aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E aí, irmãos, o salmista diz que aquele que é bem-aventurado porque teme ao Senhor vai ter a sua família impactada. É o que ele vai dizer nos versos 2 e 3. Veja só o verso 2 e o verso 3. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aquilo vai adentrar também a sua casa. Vai adentrar ao seu lar. Meus amados, aquele que teme ao Senhor terá sua família abençoada. Isso serve para nós, para mim e para você. Por isso eu queria pensar um pouco essa noite, irmão, sobre o temor a Deus transforma a família. O temor a Deus transforma a família. Eu quero pensar sobre esse tema baseado nesse texto aqui. Em primeiro lugar, queridos, o temor a Deus transforma a família, gerando integridade no lar. Gerando integridade no lar. O temor a Deus, ele transforma a família, irmãos, gerando integridade dentro da nossa casa. Todos os dias, irmãos, quando nós ligamos a televisão, nós nos deparamos com uma família sendo dilapidada, com a família sendo consumida. Nós vemos pais atentando contra filhos, nós vemos traições, nós vemos uma desordem ímpar dentro do lar. E o que é pior, ocasionada pelos próprios componentes da família. E por que isso acontece? Porque falta nesses lares, queridos, justamente o padrão, o valor ou os valores. Há uma carência de valores cristãos nestes lares, por isso que eles estão desmoronando, ruindo, a família tem perdido, irmãos, o seu lugar na sociedade, e tem desmoronado, falta ali valores. Mas, amados, o temor de Deus é justamente o que vai trazer esses valores, que não vão permitir que o lar possa ruir. O temor de Deus vai proporcionar no lar diretrizes, mudanças de pensamentos. E aí nós vamos observar, irmãos, que é isso que o salmista diz aqui. Veja o versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Meus amados, a ideia de poderosa na terra que aparece no texto aqui, não quer dizer poder político, status social, esse tipo de poder, mas está falando muito mais sobre valores morais, está falando sobre ética. Por isso que seguida aí diz, né, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Está falando de justiça, de valores, não de posicionamento na sociedade, não de poder político, ou poder econômico, ou algum outro tipo de poder, mas está falando de valores. O que o salmista está dizendo aqui é que ela vai ser poderosa na terra nesse sentido, porque ela tem valor, ela vai ter valores morais, será conhecida como a geração dos justos. E isso é proporcionado para aquele que teme ao Senhor, para aquele que ama a Deus sobre tudo, e que anda conforme o Senhor.
Irmãos, o lar será preenchido com valores oriundos da palavra, porque como diz o verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, e os mandamentos de Deus estão na sua palavra. Então aquele que teme ao Senhor tem a sua palavra, e se ele tem a sua palavra, dentro da casa ele vai viver esses valores da palavra, e aquilo vai impactar também os demais componentes, e aquele lar vai ser um lar íntegro, no que diz respeito a valores, no que diz respeito a princípios, a comportamentos. O salmista está dizendo que tudo isso aconteceu porque ele temia Deus. Irmãos, o que vemos aqui é que se pessoalmente nós amarmos a palavra de Deus, temermos a Deus, nós também vamos vivenciar essa experiência do salmista, de ter uma família íntegra dentro da nossa casa. E o que significa isso na prática? Significa que os filhos respeitarão aos pais. Irmãos, que geração é essa de filhos que nós estamos presenciando? Filhos que não têm um mínimo de submissão aos seus pais, não respeitam, não veem nos pais autoridade. É verdade que boa parte disso tudo é culpa dos pais, mas o fato é que há uma geração que não consegue mais absorver aqueles valores de respeito, de hierarquia, de autoridade. Mas o que teme ao Senhor vai trazer isso para dentro do seu lar. Filhos que amam e vão respeitar e vão obedecer ao mandamento da Bíblia de honrar os seus pais. Nós vamos ter esposas que vão se submeter aos seus maridos, amá-los. No lar que teme ao Senhor não tem espaço para o feminismo tão devastador para a família cristã, porque a esposa vai entender o seu papel, vai ser submissa ao seu esposo, vai amá-lo, cuidar dele. Os maridos vão compreender e valorizar as suas esposas e vão amá-la, como Jesus diz, né? Amar a esposa, como aliás Paulo diz, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando há temor do Senhor, os maridos não vão ser machistas, mas vão amar as suas esposas, e as suas esposas não vão ter dificuldades de serem submissas a esses maridos que a amam como Cristo amou a igreja. Esses valores vão ser implantados dentro do lar, e o lar vai ser um lar íntegro, vai ser um lar íntegro de valores. O salmista deixa claro isso, irmãos, e nesse sentido, irmãos, que a família será poderosa na terra. Se você quer que o seu lar seja íntegro, você precisa temer a Deus. Não adianta impor coisas. Você precisa refletir o temor do Senhor. Você precisa trazer para a sua vida uma submissão a Deus. Isso vai impactar o seu lar. Você tem temido ao Senhor? Você tem vivido uma vida próxima de Deus? Porque uma das marcas de alguém que vive assim é que o seu lar vai ser um lar íntegro. Vai ser um lar íntegro. Querido, o temor a Deus transforma a família, gerando integridade no lar. Mas nós vamos ver aqui, queridos, em segundo lugar, que o temor a Deus transforma a família, promovendo o sustento no lar. Promovendo o sustento no lar. O temor a Deus transforma a família, promovendo o sustento no lar. A Bíblia nos assevera, irmãos, que Deus ampara e cuida dos seus filhos. O que a gente não compreende bem é o modo em que Deus faz isso. Porque infelizmente nós queremos que Deus cuide de nós da forma que eu entendo que Deus precisa cuidar de nós. E Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Deus não tem um compromisso em satisfazer as nossas vontades de qualquer forma. Deus não tem esse compromisso. Ele tem compromisso em cuidar de nós do jeito dele, da forma dele.
Então Deus cuida de nós, irmãos, nas questões materiais, físicas. Deus cuida de nós nas questões de fé. E nós vamos observar que o salmista, ele está dizendo que aquele que teme ao Senhor também vai ser sustentado, porque o temor vai promover sustento dentro do lar. Veja o que diz o versículo 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Repare, na sua casa há prosperidade e riqueza. A expressão prosperidade e riqueza aqui obviamente se refere às questões físicas, a questões materiais, monetárias, econômicas, com certeza. Mas a expressão parece nos deixar a ideia de que Deus vai nos deixar ricos e prósperos, justamente pelos termos que são utilizados aqui. Mas esse texto, à luz de outros textos, vai nos mostrar que o que Deus está dizendo aqui na sua palavra não é necessariamente ficarmos ricos, prósperos do ponto de vista de sermos aí extremamente abastados. Não. A ideia do texto aqui, irmãos, é dizer que Deus vai cuidar de nós e vai nos dar com sobra, sim. Que Deus vai gerar em nós tudo aquilo que precisamos, que Ele vai trazer para nós aquilo que necessitamos, de uma forma que não vai me faltar nada. Em uma mente puramente consumista, vai olhar esse texto e dizer que Deus está prometendo riquezas, nós ficarmos milionários e desfrutar de uma vida onde eu vou ter que comprar o carro que eu quiser, viajar para onde eu quiser, adquirir as coisas mais caras. Não é isso. Ele está dizendo que o nosso lar vai ter em abundância, o nosso lar não vai faltar nada, o nosso lar vai ter aquilo que nós precisamos. O lar que teme ao Senhor, irmãos, é um lar que vai compreender essa expressão aqui. Um lar que teme ao Senhor vai entender essa expressão aqui como o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que trata das nossas deficiências, o Deus que supre as lacunas da nossa vida, seja elas materiais ou espirituais. Então, materialmente falando, irmãos, Deus suscita trabalho para nós, Deus nos dá o pão de cada dia, Deus nos dá, irmãos, o que vestir, Deus nos dá o que comer, Deus leva adiante os nossos projetos, Deus nos leva adiante, irmãos, os nossos planos, com a vontade dEle, da forma dEle. É óbvio que nem sempre vai estar em abundância, porque por vezes Deus nos permite faltar as coisas, mas quando Ele faz isso, irmãos, Ele tem um propósito específico. Geralmente é nos ensinar algo, assim como fez com o povo de Israel no deserto. O povo estava com a sua dura cerviz, um coração duro, e Deus começou então a deixar aquele povo passar certas necessidades, para que aquele povo pudesse se quebrantar e compreender a dinâmica da fé, a dinâmica de Deus. Mas não porque Deus estava sendo negligente. Pelo contrário, então às vezes Deus permite que o nosso lar falte algo, mas Ele vai nos ensinar, mas Ele vai prover posteriormente, Ele vai cuidar, Ele vai zelar de cada um de nós. Irmãos, mas a ideia aqui de sustento não é só material também. O sustento de Deus não é só material, é o sustento espiritual também. A capacidade de crer, a capacidade de continuar caminhando. E nós vemos isso, irmãos, constantemente. O Deus que nos abençoa, o Deus que traz para nós a capacidade de crer dentro da nossa casa, a capacidade de ter uma fé aguçada. E nós precisamos muito disso, irmãos. Sabe por quê? Porque sem fé nós não vamos amar como devemos amar. E quando Deus está integrando e nos sustentando, nós vamos ser capazes de amar. Amar até aquele que nos ofende. E olha, dentro do lar, é um dos lugares mais difíceis de demonstrar o verdadeiro amor. Mas Deus é aquele que nos capacita a pedir perdão, a perdoar. Irmãos, quantos lares que não temem a Deus, e existem pessoas dentro do mesmo teto, que não se falam, que guardam mágoas de anos, de décadas. Os corações estão endurecidos, mas aquele que teme ao Senhor, Deus sustenta e prover o perdão. Irmãos, nada pior do que um lar onde existe mágoas, ressentimento, é um lar doente, adoecido, onde não há prazer.
Porém, irmãos, Deus é aquele pelo seu temor, ou pelo temor nosso a Ele, traz essa capacidade, esse sustento necessário para vivenciarmos, irmãos, num lugar onde por vezes nós ferimos o nosso irmão, somos feridos pelo nosso irmão dentro da nossa casa, mas Deus nos abençoa para que a gente lide com essas feridas, com essas crises. Quantos casamentos, irmãos, se desfazendo, porque Deus não está presente, e sem Deus é impossível sustentar as crises no casamento. Porém, quando Deus está presente, Ele nos sustenta a caminhar junto, a firmar aquele compromisso feito um dia. Amados irmãos, o lar daquele que teme ao Senhor é um lar que tem sustento material e espiritual, mas o lar daquele que teme ao Senhor. Concluindo aqui, irmãos, o temor do Senhor transforma a família por essas duas marcas aí, gerando integridade e promovendo sustento. Se você deseja, irmãos, um lar saudável, em todos os sentidos, não se esqueça que você precisa ter temor do Senhor. Você precisa ter temor de Deus. Portanto, cuidado, para que você não se esforce apenas para ter uma casa boa, mobiliada, um certo recurso financeiro, capacidade de dar boa educação para os filhos, cercá-los de bons produtos. Cuidado para você não pensar que a família se reduz a isso. O principal elemento é o temor a Deus por essas duas questões, porque gera integridade e produz sustento. Não que você não possa buscar um ambiente melhor, de forma nenhuma, mas que você não faça dessa busca o fim último da família. E aí eu quero dizer, olhando para você, o temor do Senhor é mais importante do que uma casa boa, imobiliada, recursos financeiros. Não adianta nada ter tudo isso, se o lar não teme ao Senhor. Será um lar doente. Como está seu lar, queridos? Eu quero que você reflita. Eu quero me incluir nisso. Como está o nosso lar? Se ele estiver, irmãos, talvez esfacelado, talvez seja porque falte temor. Não estou dizendo que isso esteja totalmente ligado a isso, mas pode ser que esteja. Seu lar está ruindo, porque talvez falta o temor do Senhor para buscar a oração, para buscar a paciência, para buscar o confrontar os problemas. E é o temor do Senhor que vai promover em nós estas coisas. Ou talvez porque falta integridade, irmãos. Porque está havendo infidelidade de alguma forma. E o lar está ruindo. Eu desafio você, tema o Senhor. Volte para Deus. Se apegue com o Senhor. Mas alguém que teme a Deus tem a sua família impactada porque ele ora, ele ensina, ele é um bom exemplo. E isso vai se espalhar. Isso vai, usar uma expressão talvez que é mais negativa do que positiva, vai contaminar todo mundo, mas de forma positiva, porque ele ora, porque ele dá um bom exemplo. E é isso que nós precisamos, irmãos, fazer. Alguém que teme ao Senhor vai ter a sua família impactada com um lar, queridos, que esteja íntegro e com um lar que é constantemente sustentado por Deus. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e dê a você temor. Alimente a sua alma no temor, para que os reflexos, como o salmista diz aqui, possa também atingir a sua família. Oremos. Ó Deus, tua palavra nos chama a temê-lo. E hoje de forma específica, porque isso tem impactos no nosso lar. Trazendo integridade,
e trazendo cuidado, trazendo sustento. Ó Deus, que haja no nosso coração temor, para que possamos desfrutar também de um lar assim. Não de um lar perfeito, ó Deus, mas de um lar que teme ao Senhor. Talvez eu esteja falando para muitos lares que estão quebrados, e que talvez essa quebra esteja associada ao não temor, a uma vida indiferente, a uma vida distante do Senhor. Que o Senhor desafie esses a fazer como salmista, para que eles possam ser também bem-aventurados, porque temem ao Senhor e têm prazer na Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe você, sua família, e que nesses dias Deus possa derramar sobre nós a sua graça, em nome de Jesus.